Você já ouviu falar do Lago Ness? O Lago Ness é um lago na Escócia e que é muito famoso pela existência de uma estranha criatura. O chamado monstro do Lago Ness já foi visto por centenas de pessoas. Vários registros fotográficos foram feitos, filmagens foram feitas, dados de radares, sonares. No entanto, a polêmica continua. O que seria o monstro do Lago Ness? Hoje nós vamos abordar esse mistério. Mas obviamente, antes de a gente conhecer esse mistério de hoje, clica aqui no botãozinho para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado com tudo que ocorre na ufologia brasileira, ufologia mundial, além de informações na área de ciências e mistérios, como neste vídeo aqui. E se você é um fã do nosso trabalho ou gosta do nosso canal, torne-se um membro ativo. Clique aqui no botãozinho Seja Membro, escolha um plano de adesão e torne-se membro tendo acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal. Tenho certeza que você vai gostar bastante desse conteúdo. E eu te convido também a conhecer o podcast Acredite Se Quiser, um podcast muito legal, está sendo sucesso falando sobre ufologia e mistérios, um podcast que a gente conduz junto ao nosso irmão PH Carvalho, que você vai gostar muito, tenho certeza. Então agora, sem maiores enrolações, vamos conhecer o mistério do monstro do Lago Ness. Aninhado nas terras altas da Escócia, rodeado de montanhas escarpadas, florestas e campos, o Lago Ness é um dos grandes lagos da Europa. Com mais de 38 km de extensão, possui 1,5 km de largura e profundidade fantástica, mais de 210 metros em alguns trechos. Ele se torna, em termos de volume, o terceiro maior reservatório natural de água doce da Europa. E talvez seja também o mais misterioso de todos. Em suas águas geladas, escuras e praticamente opacas, em virtude da turfa, especula-se a existência de uma imensa criatura. Entre as inúmeras pessoas que acreditam piamente na existência de uma enigmática criatura nas águas do Lago Ness, está o agricultor Hugh Ayton. Em 1963, ele e outras 4 pessoas aravam um campo às margens do lago, próximo à vila de Dores. Por volta das 19 horas e 30 minutos, seu filho Jim avistou algo se mexendo no lago e alertou o grupo. Todos olharam para o lago e viram algo grande e preto agitando as águas por onde passava. Ao perceber que estavam possivelmente diante do monstro do Lago Ness, eles correram até um pequeno barco ali presente e tentaram se aproximar. A coisa continuava se movimentando pelo lago e à medida que chegamos mais perto deu para ver mais detalhes. O pescoço era comprido, mais ou menos 1,80 metros fora da água. A cabeça parecia a de um cavalo, só que maior e mais chata. O corpo tinha 3 corcovas baixas, com uns 10 a 12 metros de comprimento ao todo e mais de 1 metro de altura. Era escuro e tinha pele áspera. Eles já estavam a menos de 50 metros do animal, segundo Ayton, quando o monstro tirou o corpo um pouco mais para fora da água e depois mergulhou, provocando tremenda comoção nas águas e fazendo o barco rodopiar. Uma coisa que eu nunca mais vou esquecer é o olho dele, oval, perto do topo da cabeça. Nunca mais vou esquecer aquele olho olhando para a gente. Não se sabe quando o monstro do Lago Ness foi visto pela primeira vez. Os chamados espíritos das águas fazem parte das lendas escocesas e de alguns relatos históricos há séculos. Em 565, o missionário irlandês São Columbano teria cruzado as margens do Lago Ness com alguns aldeões que enterravam um homem supostamente morto por um monstro. Existiam relatos de que o santo teria salvo alguém que nadava no lago e se assustara com uma fera. Segundo a lenda ou história, a criatura teria devorado o infeliz se o santo não tivesse intervindo. Afirma-se que o monstro chegou a menos de 5 metros do nadador, mas afundou nas águas e desapareceu sem causar nenhum mal. Os antigos escoceses batizaram essas criaturas de gênios da água, cavalos aquáticos, touros aquáticos ou apenas espíritos. E como tais, eram temidos. As mães não deixavam os filhos brincarem muito perto das margens de lagos e rios. Segundo acreditavam, a fera assumia a forma de um cavalo, que passava a galope pelos campos, seduzindo as crianças a subirem sua garupa. Depois, voltava às profundezas, levando consigo o pequenino. Em tempos mais atuais, consta que uma das primeiras aparições diurnas
teria ocorrido em 1880. Duncan MacDonald, barqueiro experiente e acostumado ao Lago Ness, havia mergulhado para examinar uma embarcação que afundara, quando de repente começou a dar sinais frenéticos para que o puxassem para a superfície. Ao chegar à tona, ele estava pálido e tremia muito. E levou um bom tempo até conseguir dizer que tinha visto um monstro nas águas escuras e lodosas. O que mais impressionou foi o olho, pequeno, cinza e malévolo, segundo MacDonald. E depois dessa experiência, Duncan nunca mais entrou no lago. De 1880 até hoje, estima-se que tal monstro teria sido avistado mais de 3.000 vezes, sendo visto por agricultores, padres, pescadores, advogados, policiais, políticos e até mesmo um detentor do Prêmio Nobel de Química, o inglês Richard Sindh, que viu a criatura em 1938. Essas observações ocorreram tanto das margens quanto de barcos, em diferentes horários, por indivíduos ou grupos, e a repercussão desses avistamentos levou à criação de várias expedições. Pesquisadores chegaram a passar meses a fio, observando o lago de binóculo. Já lançaram mini submarinos em suas algas profundas. Já esmiuçaram seus recantos sombrios, com câmeras de luz estroboscópica e equipamento sonar, além de um volume impressionante de testemunhos oculares. Toda a prova que há se resume a um punhado de fotos indistintas e ambíguas, mas poucas filmagens e leituras discutíveis de sonar. Apesar de tanta tensão, as charadas do Lago Ness e de sua fugidia criatura continuam tão longe de uma solução quanto estavam naquele dia, em 1880, quando Duncan MacDonald quase morreu de susto com a malévola forma que ele supôs ter visto nas águas opacas do lago. Os geólogos calculam que o Lago Ness se formou durante a última era glacial, há cerca de 10.000 a 20.000 anos atrás, pela erosão causada com o deslocamento de uma geleira. Mas os escoceses das montanhas têm uma explicação mais sugestiva, tanto para o lago quanto para o seu nome. Nos tempos antigos, reza a lenda, o lago era um vale paradisíaco com um poço sagrado, abençoado por um sacerdote druida. Suas águas curavam qualquer doença, mas como todo Éden, o vale vivia sob ameaça constante de destruição. Os druidas haviam prevenido a população, avisando que depois de tirar a água do poço, era preciso sempre recolocar a pedra para fechá-lo. Tudo corria bem, até que um dia uma mulher foi até o poço, deixando seu bebê em casa, ao lado da lareira. Ela estava recolhendo sua água quando ouviu o choro do filho, e disparou de volta, evitando que se queimasse com uma brasa. Mas o poço ficara destampado e as águas inundaram o vale. Desse lamento teria surgido o termo Ness, que daria o nome ao lago. O chamado Grande Glen escocês é uma falha geológica que divide a Escócia ao meio, de Fort William, no sul, até Inverness, no norte. É nessa região que o lago está situado, e ali é sujeito a ventos fortíssimos, capazes de fazer com que mude totalmente de aparência em questão de minutos. Em um momento, sua superfície é como um tranquilo espelho de água, e logo em seguida se transforma em uma massa feroz, com ondas de quase 3 metros. Existe um ditado local que diz que o Lago Ness nunca devolve seus mortos. Um corpo morto é consumido pela fauna lacustre, muito antes de haver tempo para se formarem os gases que levariam o cadáver à superfície. Em 1932, a esposa de um eminente banqueiro afogou-se num acidente de barco no lago. Embora fosse excelente nadadora e estivesse a alguns metros antes da margem, ela afogou-se e seu corpo nunca foi recuperado. 20 anos depois, o conhecido piloto de lancha de corrida, John Cobb, morreu enquanto tentava quebrar o recorde mundial de velocidade na água. Supostamente as condições eram ideais e havia apenas uma brisa leve, mas o barco de Cobb desintegrou-se ao atingir uma zona de águas turbulentas a mais de 300 km por hora. Dizem alguns que a zona de turbulência era a esteira deixada pelo monstro. Outros, no entanto, acreditam que Cobb, com toda certeza, entrou na esteira de seu próprio barco.
Outros, no entanto, acreditam que Cobb, com toda certeza, entrou na esteira de seu próprio barco. Na região onde o lago é mais largo e profundo, ficam as ruínas de Urquhart, uma antiga fortaleza normanda que, segundo a lenda, foi construído com pedras levadas por bruxas. No passado, disputada por ingleses e escoceses, este castelo do século XII é hoje em dia famoso pela vista do lago, que seria a mais apropriada para observar o monstro. Como o monstro teria chegado ao Lago Ness é um mistério quase tão grande quanto a essência do próprio monstro. As únicas vias que ligam o lago ao mar são o canal Caledonian, aberto à navegação em 1822, e o rio Ness. O canal é controlado por comportas, que se abrem apenas para dar passagem às embarcações. O rio agora é muito raso para acomodar uma criatura de proporções monstruosas, embora deva ter sido muito mais fundo logo após o final da última era glacial. De qualquer maneira, o Lago Ness, que é rico em enguias, salmões, trutas e outros peixes, seria um lar favorável para qualquer monstro. Entretanto, foi só em meados de 1930 que Ness deu sinal de vida, depois de séculos de quietude. Então houve uma primeira notícia de sua aparição, em 22 de julho de 1930, quando o jovem Ian Milne e 2 companheiros pescavam na costa de Tor Point, perto da minúscula cidade de Dores. Os rapazes estavam em busca de salmão, quando notaram espantados uma grande agitação nas águas do lago, a cerca de 500 metros de onde estavam. A coisa avançou na direção dos pescadores, depois se virou rapidamente em semicírculo e partiu numa velocidade de 15 nós. O relato de Milne, publicado na imprensa local, provocou uma certa comoção e levou muita gente a escrever cartas contando experiências semelhantes. Mas como ninguém teve a oportunidade de avistar Ness, o assunto foi morrendo. No dia 14 de abril de 1933, o Sr. e a Sra. John Mackay, hoteleiros de Drunamadrovich, passaram de carro ao longo da estrada que margeia o Lago Ness. Quando a Sra. Mackay percebeu a superfície serena do lago ser violentamente quebrada por uma erupção repentina de um redemoinho turvando a água. Atônita, a Sra. Mackay viu o que lhe pareceu ser um enorme animal emergir e mergulhar durante cerca de 1 minuto antes de desaparecer em meio à espuma. Numa bela tarde de julho daquele ano, George Spicer, um negociante londrino, passeava com sua mulher perto do lago quando de repente uma criatura horrorosa com um pescoço longo e quase 8 metros de comprimento atravessou a estrada, bem na frente do carro. A fera parecia levar uma pequena ovelha ou algo parecido na boca. Em outra ocasião, em setembro, da janela de uma casa de chá, um grupo de 6 pessoas disse ter visto um monstro enquanto ele nadava no lago, a 600 metros de distância. Tinha cabeça de serpente e seu pescoço subia e descia, oscilando de um lado para o outro. As pessoas viram 2 corcovas e uma grande cauda fustigando a água. Observaram fascinadas durante bem uns 10 minutos, até que a criatura se afastou devagar e mergulhou, desaparecendo completamente. A comoção durou o verão todo e o monstro foi visto inúmeras vezes por dezenas de pessoas. A primeira foto de Ness foi tirada em meados de novembro de 1933 por um morador da região chamado Hugh Gray. Ele focalizou sua câmera num trecho do lago muito agitado, a menos de 100 metros dele. 4 chapas queimaram, mas a quinta, ainda que danificada, mostrava uma forma vagamente delineada, sinuosa, na água. Gray não quis arriscar um palpite sobre o seu tamanho, dizendo apenas que era enorme. A pele lhe pareceu lisa, brilhante e cinza escura. O negativo foi examinado por vários especialistas em fotografia, e todos asseguraram que ele não apresentava sinais de falsificação. Naquela altura, Ness já tinha se transformado em assunto para a imprensa nacional, com pencas de repórteres informando diretamente da Escócia. Foram oferecidos grandes prêmios para quem conseguisse capturar o monstro, vivo ou morto. Os hotéis da região lucraram muito e as lojinhas de souvenir tiveram grandes lucros, vendendo 1001 bugigangas em forma de monstro. Tamanha era a paixão que nos feriados formavam-se grandes congestionamentos na estrada à beira do lago. Consta que até o primeiro-ministro britânico na época, Sir Ramsay MacDonald, teria ficado muito interessado a ponto de planejar uma viagem para o norte com a esperança de pelo menos avistar Ness.
O impacto turístico foi tão grande, deixando austríacos muito insatisfeitos e levando o governo da Áustria a se queixar de que tudo não passava de uma conspiração escocesa para afastar os turistas dos Alpes e das docerias de Viena. Claro que o ambiente fomentava um embuste, e pelo menos um foi realmente perpetrado. Em dezembro, um caçador de animais de grande porte, acompanhado de seu fotógrafo pessoal, chegou ao Lago Ness com a intenção declarada de capturar o monstro. Mal haviam começado sua pesquisa quando relataram ter descoberto gigantescas pegadas, deixadas horas antes nas margens do lago. O mundo aguardou ansioso pelo pronunciamento do Museu Britânico a respeito das fotos que haviam obtido. Na opinião deles, as pegadas pertenciam a um pé empalhado de hipopótamo, pertencente a um morador local. Embora essa fraude tenha colocado uma aura de ridicularização no mistério, foram surgindo mais alegadas testemunhas do monstro. No começo de 1934, ele teria aparecido pela segunda vez em terra. Numa noite enluarada, Arthur Grant, um jovem estudante de veterinária, passeava de motocicleta, quando viu um grande objeto escuro na estrada. Grant parou, desmontou da moto e foi procurando aproximar-se com cuidado. Segundo ele, quando chegou perto, viu que não era um objeto, mas sim um animal cuja cabeça lembrava uma cobra ou uma enguia. O bicho ficou olhando para ele e, quando chegou a menos de 20 metros, saiu aos saltos e mergulhou no lago. Grant fez um esboço da figura que dizia ter visto. O monstro tinha 6 metros de comprimento, com um corpo pesado e 4 patas. O quarto dianteiro era fraco e pequeno, mas os quadris imensos e fortes o suficiente para permitir-lhe sair saltando pela estrada, como se fosse um enorme canguru. Segundo o rapaz, ele parecia um ser híbrido. Para muitos, entretanto, o animal em questão dava a impressão de ser um plesiosauro, um réptil aquático que habitou a Terra na época dos dinossauros, 70 milhões de anos atrás. Os relatos e o consenso cada vez maior acerca do que o monstro poderia ser aguçaram o interesse de um homem chamado Rupert Gould, o primeiro de muitos que tentaram identificar um monstro de uma vez por todas. Gould chegou a Inverness em novembro de 1933, enquanto se multiplicavam os relatos a respeito de Ness. Gould era um homem grandalhão, com mais de 1,90 m de altura e uma figura meio cômica, mas era um incansável pesquisador, rondando sem parar pelas margens do lago e entrevistando cerca de 50 pessoas que haviam declarado ter visto o monstro. Em 1934, sem nunca ter visto coisa alguma, publicou o livro O Monstro do Lago Ness. Esse livro não impressionou muito os zoólogos, mas encantou Sir Edward Mountain, um milionário de empresas de seguros que pescava salmão na Escócia. No verão de 1934, Sir Edward financiou pessoalmente a primeira expedição de investigação do monstro do Lago Ness. Sir Edward equipou o grupo com máquinas fotográficas e binóculo e fez com que se espalhassem por vários pontos em volta do lago durante 5 dias, 9 horas por dia. Os observadores do monstro relataram várias aparições e tiraram 21 fotos. Mas apesar do interesse manifestado pelo próprio rei Jorge V, que levou alguns membros da família real a visitar o lago, não se obteve nada de conclusivo. Ele próprio, depois de examinar as pegadas encontradas por seus funcionários, chegou a pensar que o monstro não passava de uma foca, que entrara no lago pelo rio Ness à cata de salmões. Zoólogos chegaram até a concordar, embora alguns aventassem a hipótese de que fosse uma baleia, ou mesmo uma grande lontra do mar. Havia uma fotografia do monstro, no entanto, que não poderia ser desprezada nem pelos zoólogos nem por outros estudiosos. Em abril daquele mesmo ano, um cirurgião londrino chamado Robert Kenneth Wilson, de férias na Escócia, tirara 4 fotos de algo que estava provocando uma movimentação considerável nas águas do lago. Quando foram reveladas, 2 das fotos haviam queimado, mas a terceira mostrava clara e indiscutivelmente o que parecia ser a cabeça e o pescoço erguido de um animal. Na quarta, via-se perfeitamente a cabeça mergulhando na água. Passaram-se décadas, mas a terceira foto, muitas vezes chamada de foto do cirurgião, continua sendo a documentação mais famosa de Ness, e também a mais polêmica. Os céticos dizem que Wilson forjou a foto no dia 1º de abril, entretanto estudiosos defensores de Ness alegam que a fotografia foi feita em 19 de abril. Quando a Segunda Guerra Mundial tomou conta da Europa, o monstro do Lago Ness caiu no esquecimento. Avistado umas poucas vezes durante o final da década de 40 e na década de 50, não foi levado muito a sério. Era como se o furor dos anos 30 tivesse exaurido a capacidade do público de se animar com esse tipo de coisa. Em 1947, por exemplo, um gerente de banco de Inverness chamado J.C. Forbes afirmou que vira a criatura
e um jornal local não demorou a publicar uma carta irônica, ridicularizando o caso. Durante essa época, a única pessoa que continuou levando o monstro a sério foi Constance White, dona de casa que se familiarizou com o Lago Ness, quando o marido se tornou gerente do canal Caledonia. Ela mesma nunca viu o monstro, mas passou décadas coletando e avaliando dezenas de relatos de testemunhas oculares. Em 1957, ela publicou um livro intitulado Mais que uma Lenda, que se tornou leitura obrigatória para todos os futuros caça-monstros. White reuniu meticulosamente todos os relatos existentes sobre o que havia sido visto no lago. Além disso, ela lançou a ideia de que talvez houvesse, em vez de um monstro solitário, uma família de criaturas pré-históricas aprisionadas ali desde a era glacial. Mas caberia a um inglês chamado Tim Dinsdale reacender o interesse nacional pelo Lago Ness. Dinsdale analisou minuciosamente todos os dados existentes e no ano seguinte fez sua primeira viagem até o Ness. Nessa primeira viagem, Dinsdale procurou o monstro por 6 dias. Ele levantava-se de madrugada e ficava observando o lago de binóculo, de vários pontos da margem. Cada vez que se deslocava de um local para o outro, preparava-se para uma aparição repentina, montando uma câmera de filmar, equipadas com lentes telefotográficas, num tripé que punha ao seu lado, no banco do carro. Quando não estava observando, entrevistava pessoas que diziam ter visto o monstro. Depois de 5 dias, Dinsdale estava prestes a desistir, mas resolveu ficar mais um dia. Ele levantou-se de novo de madrugada e observou o lago por quase 4 horas, sem sucesso. Após esse período, faminto, ele resolveu voltar para o hotel para tomar seu café da manhã. Antes, porém, ele pegou a câmera e no caminho, alguma coisa na água chamou sua atenção. Ele parou o carro, pegou o binóculo e avistou uma forma oval comprida, cor escura, deslocando-se na água. Dinsdale largou o binóculo e começou a filmar. Ele filmou o monstro enquanto ele nadava para o oeste em zigue-zague, a uma distância estimada entre 1.200 e 1.700 metros. Dinsdale resolveu arriscar. Na esperança de chegar perto o bastante para ver a cabeça e o pescoço do monstro, correu até a beira da água, só que ele já tinha sumido. A importância do filme de Dinsdale só seria totalmente reconhecida quase 6 anos depois. No final de 1965, a pedido do deputado David James, também um aficionado pelo monstro do Lago Ness, o JARIC, o Centro de Informação e Reconhecimento Aéreo Conjunto da Força Aérea Britânica, concordou em analisar o filme. O JARIC calculou que o objeto tivesse pelo menos 1,80 m de largura e 1,5 m de altura. O mais importante é que o JARIC concluiu que não se tratava nem de um barco nem de submarino, admitindo que, portanto, era provavelmente um objeto animado. Esse avistamento motivou Dinsdale, que faria 2 viagens por ano ao Ness, passando várias semanas ou meses nas margens do lago, fazendo investigações. Ficar longos períodos sem ver a família não foi a única penalidade dessa paixão. Dinsdale também teve pneumonia e despencou de trechos íngremes nas margens do lago. Ele enfrentou também tormentas, ventos e ondas realmente perigosas. Mas nesse tempo todo, Dinsdale avistou só mais 2 vezes a criatura. O filme feito por Dinsdale desencadeou inúmeras expedições, desde empreitadas individuais até verdadeiros exércitos de voluntários. A tentativa mais abrangente e mais duradoura partiu da Agência de Investigações de Fenômenos do Lago Ness. A força motriz dessa organização foi David James. Naquele mesmo ano, na primeira de muitas expedições a Loch Ness, James e mais alguns 20 voluntários esmiuçaram o lago com binóculos e câmeras durante todo o dia. À noite, projetavam holofotes do exército nas algas negras. Muitas vezes acabavam iluminando outros caças-monstros, já que o lago foi ficando congestionado.
O tenente-coronel H.G. Hasler, militar condecorado da Segunda Guerra Mundial, também esteve fazendo investigações com seu veleiro, esquadrinhando a superfície do lago e tentando capturar ruídos subaquáticos com o uso de hidrofones. Estudantes de Cambridge tinham montado câmeras nas margens e exploravam as águas profundas com sonares. Essas investigações produziram apenas fiapos de prova, insuficientes para os céticos. Nos anos seguintes, vários fotógrafos amadores permaneceram no lago 24 horas por dia, distribuídos para cobrir 70% da área do lago. Pelos cálculos de James, eles dedicaram cerca de 30.000 horas esmiuçando a superfície do lago, e várias outras coletando o relato das testemunhas. Eles usaram sonares, sobrevoaram o lago de helicóptero e despejaram nele pedras lambuzadas de óleos de salmão e outras substâncias de odor forte, na esperança de que agissem como atrativo para o monstro. Em 1969, os pesquisadores empregaram um pequeno submarino, batizado de Viperfish, para mergulhar nas partes mais profundas, e esperava-se disparar arpões de biópsia contra o monstro para recolher amostras de tecido. No primeiro mergulho, o submarino enterrou o nariz na lama do fundo, e teve que soltar o lastro para escapar. Como esse submarino era lento, barulhento e desajeitado, resolveram abandonar o seu uso. Durante vários verões, as caçadas foram dirigidas em parte por Roy McCall, o primeiro integrante da comunidade científica que levou a criatura a sério. McCall era formado pela Universidade de Chicago, e graças a isso ele conseguiu levar a questão aos meios científicos, angariando recursos para sua investigação. Todos os anos, no verão, ele viajava de Chicago para o Lago Ness, e em 1970 ele teve seu próprio avistamento. Ele estava retirando os hidrofones que haviam sido colocados para gravar sons subaquáticos, quando percebeu que a água do lago agitou-se. Uma forma triangular com aspecto de borracha saltou a 30 centímetros para fora da água e desapareceu, seguindo o que parecia ser o dorso de um animal de pele lisa. Um minuto depois, mais ou menos, a coisa tinha desaparecido sem deixar qualquer rastro. Mais ou menos nessa época, outro norte-americano, o advogado Robert Hines, envolveu-se profundamente na investigação. Em 1963, Hines e alguns amigos fundaram a Academia de Ciências Aplicadas, destinada a apoiar campos incomuns de pesquisa. Esta organização contava com alguns cientistas de alto gabarito. Hines foi para a Escócia em 1970, acompanhado de Martin Klein, um colega do MIT, que era inventor de um tipo extremamente sensível de sonar, usado na busca de navios afundados e em plataformas marítimas de petróleo. Os primeiros resultados foram encorajadores. O invento de Klein apontou a presença de grandes corpos em movimento, de tamanho de 10 a 50 vezes superior ao maior peixe conhecido do lago. O equipamento também sugeriu a existência de cavernas subaquáticas, onde o monstro talvez morasse. No ano seguinte, Rhines equipou-se com uma câmera subaquática sincronizada com uma potente luz estroboscópica. Em agosto de 1972, Rhines foi finalmente recompensado com fotos que acabariam sendo as mais importantes, embora polêmicas, para a defesa da existência do monstro do Lago Ness. O sonar do barco por ele utilizado registrou a presença de um grande objeto submerso. Minutos depois, os salmões começaram a pular freneticamente na superfície, evidentemente para escapar de algum predador. A uma profundidade de 13 metros, a câmera captou uma imagem extraordinária. A imagem feita na ocasião foi analisada pelo Laboratório de Propulsão a Jato do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Ela mostra o que muita gente interpretou como sendo uma espécie de grande nadadeira. Os cálculos atribuíram um comprimento de 2,5 metros e uma largura de 1,20 m. 3 anos mais tarde, Rhines obteria dados ainda mais interessantes. Em junho de 1975, as câmeras subaquáticas de Rhines foram disparadas por 2 sinais de sonar, dados com 6 horas de diferença. Por algum motivo, Rhines não revelou imediatamente o filme, mas 2 meses depois, ele entregou o rolo de filme com 2.000 fotografias para seu amigo Charles Wyckoff, um gênio da fotografia e criador do filme de alta velocidade, usado para registrar testes atômicos. Ao ver as imagens reveladas, Rhines e Wyckoff ficaram atônitos. A primeira foto ativada pelo sonar parecia mostrar um pescoço longo e curvo, um corpo volumoso e nadadeiras dianteiras de um imenso animal. Na extremidade do pescoço, eclipsado pela parte da sombra, havia a sugestão de uma pequena cabeça. Wyckoff calculou que a parte à mostra deveria medir uns 6 metros de comprimento. Mais impressionante ainda foi a segunda imagem.
onde via-se alguma coisa enrugada. Estariam os pesquisadores finalmente olhando a cara do monstro do Lago Ness? A carranca, como a foto acabou sendo chamada, mostrava o que parecia ser 2 olhos pequenos e 2 protuberâncias semelhantes a chifres, uma simetria bilateral característica de criaturas vivas. Wyckoff calculou que a cabeça tivesse 60 centímetros de comprimento. As fotos provocaram um furor sem precedentes, mesmo pelos padrões do Lago Ness. Pela primeira vez, a comunidade científica parecia disposta, pelo menos, a pensar na possibilidade da existência da criatura do lago e especular acerca de sua identidade. O Dr. George Zug, curador da seção de répteis e anfíbios do Museu de História Natural do Smithsonian Institute, em Washington, declarou-se convencido da existência de uma população considerável de animais de grande porte no lago. Era obviamente impossível que um único animal tivesse sobrevivido sozinho desde a era glacial. Essas fotografias levantaram discussões acadêmicas, e um simpósio foi organizado para debater sobre as fotografias. Entretanto, elas mal obtiveram algum respeito, e logo a credibilidade dos caçadores de monstros foi por água abaixo. A imprensa ficou sabendo das fotos e estampou manchetes garrafais. E quando foi divulgado o veredito dos cientistas do Museu Britânico, a quem David James pedira para examinar as fotografias, os caçadores de Ness ficaram desapontados. Segundo os cientistas, nenhuma das fotos provara, de fato, a existência de um animal no Lago Ness. Em lugar disso, a imagem do corpo e do pescoço poderia ter sido causada por bolhas de gás na vesícula aérea de larvas de um minúsculo mosquito, comum em lagos escoceses. Quanto à carranca, disseram que poderia ser um cavalo morto ou até mesmo uma árvore. Assim, a conferência programada para o final do ano em Edimburgo foi cancelada abruptamente. E pior ainda, passaram a correr boatos de que as fotos teriam sido forjadas. Desde a famosa fraude da pegada do hipopótamo em 1933, as zombarias em torno dos que acreditavam em Ness jamais haviam sido tão veementes. Um dos primeiros céticos a publicar suas opiniões foi Maurice Burton, respeitado zoólogo e ex-integrante da equipe do Museu Britânico. Embora ele não excluísse a possibilidade de Ness existir, ele declarou que o animal muito provavelmente era uma lontra marinha, encontrada em quantidade no lago. As lontras são animais grandes, chegando a medir até 1,80 m. Tem a cabeça pequena, pescoços longos e sinuosos, cauda proeminente e o corpo coberto de pelos macios, que refletem luz quando molhados. E segundo Burton, são muito esquivas. Uma lontra pode passar despercebida, mesmo num rio próximo a uma pequena cidade. Uma lontra assustada ou curiosa, segundo Burton, é capaz de esticar um pescoço por si só considerável, até dar a impressão de estar a mais de 1 metro fora d'água, principalmente para um observador sugestionável, que depois acaba imaginando que um animal tem de 6 a 7 metros no total. A maioria das pessoas que viram este animal, segundo Burton, falou em choque, surpresa e até terror. Segundo esse ponto de vista, parece mesmo que a famosa foto do cirurgião de 1934 registrou apenas uma lontra assustada. O Dr. Wilson teria captado a cabeça e o pescoço de uma delas. Outros observadores que dizem ter visto o monstro teriam sido enganados por coisas como barcos, pássaros e veados nadando, vistos à distância e distorcidos por miragens. Burton declarou também que Dinsdale teria filmado na verdade um barco de pesca. As corcovas na costa do monstro, uma mera fileira de pescadores com chapéus oleados, sentados de proa à popa, num bote de 4,5 metros, algo comum no Lago Ness, segundo ele. Porém, esta afirmação ela foi rebatida, pois a maioria dos pescadores da região sai para pescar sozinho ou no máximo em duplas. Burton argumentou também que grande parte dos relatos se originava em matéria orgânica decomposta, como folhas, galhos e outros resíduos. Quando essa matéria se decompõe e sobe, ela solta bolhas de gás que provocam correntes na superfície. Esta declaração de Burton é refutada pelo fato de que as bolhas de gás elas não ocorrem no Lago Ness devido à baixa temperatura e à fauna existente no lago. Segundo Ronald Beans, que também era cético, os ácidos produzidos pelo humus no fundo do lago impedem a rápida putrefação, e em consequência disso a matéria orgânica que vai sendo depositada no fundo se desfaz em pó e não gera gás. Beans também descartou a teoria de que os monstros fotografados seriam pinheiros encharcados de água e impelidos por gases. Na opinião de Beans, a maioria dos supostos avistamentos do monstro seriam miragens ou animais convencionais.
Beans afirmou também que Dinsdale estava excessivamente excitado e dormindo muito pouco quando fez a sua filmagem, em 1960. As fotos de Raines e suas descobertas com sonar também foram bastante criticadas pelos céticos. Em 1983, os engenheiros norte-americanos Alan Keeler e Rick Hasdan utilizaram uma plataforma para instalar 144 aparelhos de sonar na superfície do lago. Qualquer objeto com mais de 3 metros de comprimento que passasse sob eles iria disparar um alarme e um sonar que faria a localização automaticamente. Após vários meses, os engenheiros voltaram para os Estados Unidos de mãos vazias. Ao revisar os dados registrados, eles concluíram que muitos dos contatos de sonar obtidos por Raines haviam sido causados por barcos ou objetos estacionários. Após analisar as imagens obtidas por Raines, eles acusaram Raines de ter feito alguns retoques nas imagens. A própria foto clássica de Ness, feita pelo cirurgião, foi alvo de críticas. O conhecido cético Stuart Campbell, autor de um minucioso estudo de provas relativas à existência de Ness, afirma que a fotografia de Nilsson é um grande embuste. Ele afirma que o ângulo em que a máquina teve que ser segurada e a falta de primeiro plano na imagem indica que Wilson estava a cerca de 60 metros do objeto fotografado e não a 180 metros, conforme a versão oficial da fotografia. Segundo Campbell, ao exagerar a distância da qual tirar a foto, Wilson estava tentando fazer uma lontra passar por um monstro. Entretanto, uma outra análise realizada por 2 oceanógrafos da Universidade de Columbia chegou à conclusão que a polêmica foto de Wilson sugere uma grande criatura esticando o pescoço a cerca de 1,20 m acima da superfície da água. As negativas dos céticos ganharam força com os inúmeros embusteiros e fanfarrões que tentaram se promover com Ness. De todos, o mais extravagante talvez tenha sido Frank Searle, que se autonomeou o maior caça-monstros do mundo e que arrasou com a reputação de outros pesquisadores genuínos do mistério de Ness. Em 1969, ele armou uma barraca numa fazenda próxima ao Lago Ness. Ele foi aceito entre as equipes de investigação e durante os 3 anos seguintes ele afirmou ter visto várias vezes a criatura. Em julho de 1972, Frank Searle apresentou uma foto que emocionou os outros pesquisadores. Nela, observa-se uma grande corcova num remoinho de água. Alguns meses depois, ele apareceu com mais 3 fotos, uma série de corcovas, um pescoço e uma grande cabeça, tirada, segundo ele, quando a criatura surgiu de repente, ao lado de seu bote, mergulhando em seguida e reaparecendo do outro lado. Não demorou muito para que Searle tivesse um belo álbum de instantâneos de Ness, atraindo a atenção internacional. Ele adquiriu um trailer onde ele vendia cartões postais com reprodução das fotos, além de uma fita cassete com sua própria versão da história do Lago Ness. Ele chegou a publicar um livro intitulado 7 anos em busca do monstro, onde menosprezava os esforços de outros pesquisadores. Em função de tudo isso, Searle foi perdendo toda a credibilidade, passando a ser alvo das críticas dos céticos. Muitas das suas fotos davam a impressão de que não passavam de galhos e árvores fora de foco. Para os fotógrafos, o monstro do Lago Ness é o mais frustrante dos modelos. A criatura emerge tão depressa que até investigadores veteranos são pegos de surpresa e ficam olhando boquiabertos sem nada conseguir fazer enquanto ele mergulha de novo. Também é surpreendente a frequência com que a própria aparelhagem apresenta defeito, ou então uma chapa fotográfica se perde. Essa alta taxa de infortúnios levou alguns pesquisadores mais criativos a sugerirem que Ness não é de carne e osso, e sim algum tipo de fenômeno paranormal. De fato, o Lago Ness tem mostrado possuir uma certa dose de ocultismo. Segundo as lendas, existe um navio fantasma de mastro único e velas que aparece de 20 em 20 anos, singrando as águas noturnas com uma aura azulada e mágica. Esse navio teria sido visto em 1922, 1942 e 1962. No começo do século, Aleister Crowley, um inglês conhecido por suas práticas de magia, comprou uma casa perto do lago. Ele declarou-se senhor das terras e supostamente convocou a ajuda de demônios tão furiosos que seu administrador enlouqueceu e tentou matar sua mulher e filhos. Também corriam boatos de sacrifícios humanos, e até hoje a população local evita passar pela região. Isso repercute nas histórias envolvendo o monstro. Moradores da região acreditam que sua presença seja malévola.
Em 1973, o reverendo Donald Oman exorcizou a atmosfera diabólica que sentiu na região, e embora declare que não conseguiu exorcizar a criatura, saiu de lá convencido de que ela causava instabilidade mental naqueles que iam à sua procura. Caça-monstros empenhados negam que seja esse o caso, embora confessem sentir uma profunda ansiedade às vezes. Muitos adoeceram no decorrer das buscas. Dinsdale, por exemplo, dizia que às vezes era tomado por uma sensação tão forte de desconforto em certas áreas da margem que ficava imaginando se alguma história violenta não teria deixado um permanente resíduo maligno naquele local. O Tim Dinsdale não descartava esse lado na questão do monstro do Lago Ness, mas ele acreditava, assim como a maioria dos pesquisadores, que havia uma explicação racional para tantas aparições. A explicação mais aceita é de que Nessie é um plesiosauro pertencente a uma pequena população que de alguma forma sobreviveu à última era glacial e ajustou-se à vida no Lago Ness. Outros pesquisadores afirmam que o monstro do Lago Ness seria uma versão alongada de uma minhoca pré-histórica. O engenheiro marinho F.W. Holliday acredita que ela seja uma minhoca aquática gigante, anteriormente encontrada apenas em registros fósseis. Os críticos dessa explicação observam que a minhoca nunca chegaria a atingir o diâmetro do monstro. Apenas alguns invertebrados, como lula e polvo gigante, seriam grandes o suficiente para se aproximar ao tamanho relatado de Nessie. Muitos pesquisadores, inclusive Adrian Shine, acreditam que a resposta mais sensata para o mistério seria algum tipo desconhecido de peixe, ou talvez enguia. O lago é rico em salmão e enguias, que crescem até tamanhos consideráveis. Esses animais movimentam-se com rapidez e raramente sobem à superfície. Outros refutam essa teoria, afirmando que peixes não conseguem mudar de profundidade aos níveis registrados pelos equipamentos sonares. Outros cientistas consideram a possibilidade de que Nessie seja um mamífero, uma foca, uma lontra ou uma baleia. Entretanto, muitos desses animais não mergulham a profundidade de 200 metros, onde o sonar detectou objetos em movimento no Lago Ness. Outro grande mistério diz respeito ao número de monstros existentes. A maioria dos relatos fala de uma única criatura, mas há relatos de pessoas que viram 2 ou até 3 criaturas juntas. Há um consenso geral de que um animal solitário não sobreviveria séculos em um lago. Baseado no tamanho do lago e na quantidade de alimento, George Zug, do Smithsonian, calculou que o número de criaturas como Nessie poderia variar de 10 a 20 animais, se pesarem em torno de 1.300 kg, e chegar até 150 animais, se pesarem em torno de 140 kg. Enquanto prosseguem debates deste tipo, os caçadores querem mesmo saber se Nessie existe. Por isso, ano após ano, Raines e outros membros da academia, além de outros investigadores, retornam ao lago na esperança de encontrar respostas para essa pergunta simples, mas tão importante. Em 1976, cientistas realizaram uma outra investigação, com tecnologias ainda mais sofisticadas. Essa expedição chegou ao local com quase 1.000 kg de equipamento e, em junho, espalhou pelo lago um verdadeiro arsenal de artefatos de detecção e sonar. Havia uma câmera de 16 mm dotada de mecanismos estroboscópicos capaz de fotografar a cada 15 segundos, além de 2 câmeras estéreo de 35 mm, conjugadas à mais potente luz estroboscópica já empregada no lago, e uma câmera de televisão operando 24 horas por dia, gravando tudo o que passasse diante de suas lentes. Tudo isso foi colocado 12 metros abaixo de uma plataforma ancorada a uma profundidade de 36 metros da água, a cerca de 100 metros da margem, no Pier Temple, perto do castelo Urquhart. Durante 2 meses, os membros da expedição observaram o monitor de TV e vasculharam as águas com sonar. Nesse ano, houve um verão excepcionalmente quente, sem chuvas, e a temperatura das camadas superiores do lago subiu para acima de 5 graus Celsius. Uma das teorias levantadas era de que quase toda a fauna lacustre tinha ido para regiões mais fundas. Outra dizia que, em virtude da seca, as águas do lago tinham baixado de tal forma que a desova dos salmões foi prejudicada e, portanto, não havia peixe nas zonas rasas do lago para atrair Nessie das suas profundezas. Nas 108.000 fotografias tiradas pelas câmeras, foi difícil encontrar trutas, salmões ou enguias, e muito menos um monstro. Um instrumento infravermelho de alta resolução falhou. Apesar disso tudo, houve uma série de ocorrências fascinantes e intrigantes.
Por volta da meia-noite de 16 de junho, Charles Wyckoff estava observando um monitor de TV quando percebeu que uma das câmeras com o dispositivo de tempo havia desaparecido, como se o lodo estivesse cobrindo a imagem. Isso foi estranho porque não havia nada por perto para agitar a água, pelo menos nada que pudesse ser visto. Ele acionou a luz estroboscópica, mas a água estava tão opaca que ele quase não conseguiu enxergar a luz. Minutos depois, a água clareou o suficiente para ver a câmera com o dispositivo de tempo, que parecia estar se mexendo violentamente para a direita, saindo da tela. Ele acionou de novo a luz estroboscópica. Uma hora mais tarde, por volta de 1h da manhã, a câmera voltou ao campo de visão do monitor, sem aparentemente ter sido danificada, e não houve explicação para o fato. No final de junho, cientistas colocaram um sonar para vasculhar a região em torno de câmeras suspensas. Qualquer coisa nadando ali apareceria como um traço. Em 20 de junho, eles viram 2 traços em curva na tela do monitor. Esses 2 traços foram identificados como salmões de grande porte. Em 24 de junho, eles começaram a captar traços diferentes de objetos grandes e sólidos, muito maiores que um peixe. Esses objetos representavam um alvo de pelo menos 2 metros de largura. No dia seguinte, novos registros semelhantes foram feitos. Em 30 de junho, a esposa de Charles Wyckoff estava monitorando o sonar quando notou que havia algo grande entrando no raio de detecção a cerca de 100 metros da câmera. A figura aproximou-se e parou a 70 metros de distância, mas ainda estava muito longe para ser fotografada. Depois de alguns minutos, afastou-se. Horas mais tarde, por volta de 5 horas da manhã de 1º de julho, o sonar registrou o sinal mais forte da temporada, indicando algo de cerca de 9 metros de largura a 90 metros de distância das câmeras. Esse elemento misterioso permaneceu ao alcance do sonar por aproximadamente 3 minutos. Os últimos registros ocorreram no dia 4 de julho, e depois disso, nada mais foi registrado. Esses registros deram certeza aos cientistas de que havia algo estranho no Lago Ness. Embora essas provas sejam insuficientes cientificamente, para os pesquisadores envolvidos, deram a certeza de que realmente havia algo estranho no lago. Daquele ano até hoje, nestas últimas décadas, o Lago Ness foi alvo de intensas investigações, e várias delas revelaram informações interessantes. O número de sinais estranhos detectados foi altíssimo, e a maioria não poderia ser atribuídos a simples peixes. No verão de 1987, a Sociedade Internacional de Criptozoologia, uma organização de zoólogos e outros interessados em animais enigmáticos, realizou uma reunião anual no Museu Real da Escócia, em Edimburgo, e dedicou um dia inteiro ao debate da questão de Ness. No verão de 1987, outra investigação científica foi realizada. Este estudo, chamado de Operação Sondagem Profunda, foi a prospecção de sonar mais ampla feita no imenso lago. Foram usados 24 barcos alinhados de bombordo a estimbordo, que desceram uma cortina de sonares sobre as águas do lago. Durante 3 dias, a flotilha avançou e recuou informação através de todo o Lago Ness, vasculhando com perfeita sincronia as profundezas. Houve apenas 3 registros de contato por sonar, mas um deles deixou atônitos até mesmo os céticos engenheiros que haviam instalado o equipamento. Não muito distante do castelo de Urquhart, o registro gráfico do sonar mostrou algo grande, movendo-se devagar a mais de 180 metros abaixo da superfície. Darrell Lawrence, um dos pesquisadores, declarou: "Existe alguma coisa aqui que nós não entendemos, e existe alguma coisa aqui que é maior do que um peixe. Quem sabe alguma espécie ainda não detectada. Não sei." Monstros lacustres, imensos, misteriosos, ameaçadores, fazem parte do folclore de muitos povos em muitas terras. Os escoceses, que não são exatamente crédulos ou fantasiosos, dizem ter visto os monstros em vários outros lagos além do Ness. De fato, nos últimos anos, o lago Morar chegou até a roubar a ribalta do Lago Ness por causa de relatos de pessoas que teriam visto um monstro chamado Morak. Há notícias de monstros em lagos na Escandinávia, na Irlanda, na Sibéria e também em regiões da África. E a se julgar pelo que dizem as testemunhas, Ness tem pelo menos 2 primos na América do Norte. O Lago Champlain, de 175 km de extensão, que se situa entre os estados de Nova York e Vermont, chegando até Quebec, abriga o Champ, que já foi visto mais de 200 vezes e capturado uma vez em filme. No Lago Okanagan, na Colômbia Britânica, teria ocorrido o primeiro contato físico entre um ser humano e um monstro lacustre. Segundo alguns relatos, Samuel de Champlain, o explorador francês do século XVII, talvez tenha avistado uma criatura estranha no lago que leva seu nome, mas o primeiro registro da aparição de Champ
ou de parentes seus, data de 1819, quando um barqueiro diz ter visto uma criatura de longo pescoço, com a cabeça uns 4,5 metros acima da água. Em 1977, uma mulher em férias fotografou o que parecia ser uma cabeça e um pescoço comprido fora da água. Na década de 80, os legisladores do estado de Vermont, em Nova York, julgaram prudente adotar leis de proteção à champ. A existência de monstros nos lagos canadenses, inclusive Okanagan, é tradição de séculos. Os índios falavam de Naikata, ou serpente da água, que seria parte deus, parte demônio. Tamanho era o terror inspirado por Naikata que, ao cruzar o lago, os nativos jogavam sempre galinhas e porcos vivos para apaziguar a fera. Não tomar tal precaução era considerado total loucura. Todos esses monstros, todos os dados existentes em torno do chamado monstro do Lago Ness, não nos permitem afirmar com certeza que existe uma criatura incomum vivendo naquelas águas, mas nos mostram que a espécie humana talvez não saiba tudo o que tem para saber a respeito da imensa variedade de seres vivos que compartilham nosso pequeno e redondo planeta. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Foi um vídeo bastante longo, mas bastante aprofundado sobre a questão do monstro do Lago Ness. Espero que você tenha gostado. Já aproveita, curta, comente e compartilhe neste vídeo. Compartilhe nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram. Compartilhando, você ajuda este canal a crescer e a levar informação de qualidade para todos os rincões da internet brasileira e mundial. E você pode nos ajudar também com outras formas, tornando-se um inscrito aqui no canal, ativando o sininho para as notificações e também tornando-se um membro. Clique no botãozinho Seja Membro aqui embaixo e tem acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal. Você também pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo, e também através do nosso Apoia-se, que também está na descrição do nosso vídeo. E aqui na descrição você encontra também links para o nosso grupo no Telegram, um link para o portal Fenômeno, um artigo sobre o monstro do Lago Ness, e aqui na descrição do vídeo você encontra também um link para o nosso Apoia-se, para você também nos ajudar de alguma forma. Você encontra a nossa chave Pix, se você quiser nos ajudar também com alguma doação, e você encontra links. Você tem link para o portal Fenômeno, tem link para o podcast Acredite Se Quiser, e tem link para a nossa loja, a loja Skinwalker, criada em parceria com o podcast Acredite Se Quiser. Tem muito produto legal lá que eu tenho certeza que você vai gostar. E também tem um link para a loja UFO, que também está na descrição do vídeo. Tenho certeza que você vai gostar bastante dos conteúdos que tem na loja UFO. E é isso, então ficamos por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente, abraço para vocês. Tchau.